Senhor Deus, te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor já falou aqui. Por cada louvor, Senhor. Cada louvor cantado, tocado, Senhor, com unção, com graça, com gratidão ao Senhor. Senhor, continua no nosso meio, falando aos nossos corações, através da Tua palavra, Senhor. Fala com a Tua igreja, fala comigo também, Jesus, e que nós sejamos edificados pela palavra do Senhor. Ela não volta vazia, Senhor, e que ela alcance o seu propósito na vida dos irmãos e das irmãs, em nome de Jesus. Amém. 2 Reis, capítulo 20. Naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías, filho de Amós, foi visitá-lo e lhe disse: assim diz o Senhor, ponha em ordem a sua casa, pois você vai morrer, não se recuperará. Ezequias virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido com fidelidade e com devoção sincera. Tenho feito o que tu aprovas. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor, Deus de Davi, seu predecessor, ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. Daqui a 3 dias você subirá ao templo do Senhor. Acrescentarei 15 anos à sua vida e livrarei você e esta cidade das mãos do rei da Assíria. Defenderei esta cidade por causa de mim mesmo e do meu servo Davi. Então disse Isaías, preparem um emplastro de figos. Eles o fizeram e o aplicaram na úlcera, e ele se recuperou. Ezequias havia perguntado a Isaías, qual será o sinal de que o Senhor me curará e de que de hoje a 3 dias subirei ao templo do Senhor? Isaías respondeu, o sinal de que o Senhor vai cumprir o que prometeu é este. Você prefere que a sombra avance ou recue 10 graus na escadaria? Disse Ezequias, como é fácil a sombra avançar 10 graus, prefiro que ela recue 10 graus. Então o profeta Isaías clamou ao Senhor, e este fez a sombra recuar 10 graus que havia descido na escadaria de Acás. Ezequias reinou o reino de Judá do ano 715 ao ano 686 a.C. Finalzinho ali do século 7 e início do século 6 a.C. Foi um dos melhores reis que Israel já teve. Aliás, que Judá, perdão, porque o reino já está dividido. Ele é um descendente de Davi, e dos descendentes de Davi, ele foi o melhor descendente de Davi. Depois de Davi, ele foi o melhor rei. E ele governou já um reino dividido. E num momento muito delicado, tanto para o reino de Judá, quanto para o reino de Israel, que é o período do poderio militar da Assíria. A Síria era um povo que estava crescendo e já estava adquirindo muitos territórios, o seu império já estava avançando por diversos territórios. E a Assíria conseguiu levar cativo o reino do norte, o reino de Israel. E claro que depois eles estavam fazendo planos para também tomar o reino do sul. E é no governo de Ezequias que essas coisas acontecem. Acás, o pai de Ezequias, junto com Manassés, que foi o filho de Ezequias, foram os piores reis que Judá já teve. Acás era um rei muito cruel. E Ezequias era o seu filho. Quando a gente pensa nessas coisas, a gente fala assim, às vezes se a pessoa tiver uma família totalmente desestruturada, a pessoa também vai ser desestruturada. Não, gente. A Bíblia nunca disse isso. Cada um é responsável pelos seus atos. O Ezequias teve um pai cruel. Exemplo de rei, só o pior. Só que quando ele reina, ele tem uma postura totalmente diferente. Só que Ezequias é humano. E é disso que eu quero falar nesta noite. Das 2 posturas que Ezequias teve que foram opostas. E que cada uma delas trouxe consequências para ele. Ezequias começa a reinar quando tem 25 anos de idade. Ele reina. Ele vai reinar 29 anos em Israel. Em Judá, melhor dizendo. Porque agora a gente tem que falar bem certinho, porque é Judá que ele está, é o reino do sul que ele está governando. E ele tem uma postura, durante uma grande parte do seu reino, uma postura humilde, de um servo de Deus. E essa é a postura dele.
sem aquele ar de grandeza, sem achar que é melhor que os outros, sem achar que ele que manda por ser o rei, simplesmente uma postura humilde diante de Deus. Nós já tivemos várias pregações aqui falando de humildade, e hoje nós vamos falar na prática. O que a postura humilde, de servo de Deus, onde coloca Deus em primeiro lugar, fez com esse homem? E isso é importante para nós. Eu quero começar dizendo para você o seguinte, que é a humildade que nos capacita a fazer a vontade de Deus. Vamos lá para o 18? Só para ajudar vocês. A história de Ezequias ela é contada em alguns livros da Bíblia. Foi um excelente rei. Não foi perfeito não, vocês vão descobrir por quê. A história dele é contada em 2 Reis, dos capítulos 18 a 20, que é o que a gente vai explorar aqui. 2 Reis, do 18 ao 20. Porém, não é só em Reis que é contada a história dele. A história dele também é contada em Crônicas. Em 2 Crônicas, dos capítulos 29 ao 32. Também é contada a história dele, e essas histórias são paralelas com a de Reis. E outra história também paralela é contada no livro do profeta Isaías, dos capítulos 36 ao 39. Então, quem quiser conhecer a história de Ezequias, tem muita coisa para ler. Mas vale a pena. A Bíblia deu muito destaque para esse rei, tamanha a sua importância. Então, e ele é contado na tradição ainda muito, até a época de Jesus, é falado sobre esse rei. Ele foi extremamente importante. Foi um rei que foi excelente administrativamente, mas foi um rei também que governou debaixo da vontade de Deus. E essa postura que ele teve, de simplicidade, de humildade, de um homem sabendo das suas próprias limitações, fez com que ele tivesse capacidade de fazer a vontade de Deus. Porque para fazer a vontade de Deus tem que ser humilde. Porque se você acha que é muita coisa, a vontade de Deus você não faz. E foi o que Ezequias fez. Lá no começo, no capítulo 18, se a gente for ler, a gente vai fazer uma leitura gigantesca aqui. Eu vou falar menos e vou ler mais. Olha o que ele diz aqui, olha. No 3º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Ezequias, filho de Acás, rei de Judá, começa a reinar. Ele tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. E reina 29 anos em Jerusalém. O nome de sua mãe era Abia, filha de Zacarias. Ele fez o que o Senhor aprova, tal como tinha feito Davi, seu predecessor. Olha o que é. A gente pensa que humildade faz da pessoa covarde. Ele estava num reino que o Acás havia enchido de idolatria. Toda a nação de Judá estava idolatrando, a ponto de Deus usar o profeta e dizer para a nação de Israel, vocês estão indo, Judá vai depois. Deus havia dito, o Israel já foi, o norte já foi, vocês também vão, porque vocês estão idolatrando. É esse ambiente que ele começa a reinar. E olha o que ele faz. E ele foi criado e cresceu nesse ambiente. E olha o que ele faz. Olha o que diz aqui no 18, no versículo 4, ele removeu os altares idólatras, ele quebrou as colunas sagradas, ele derrubou os postes sagrados, ele despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época os israelitas queimavam incenso e chamavam a serpente de Neustã. A serpente que Moisés levantou no deserto, os caras estavam idolatrando. E ele quebra aquilo. Algo que já estava há séculos lá, e ele quebra. Ele confiava em Deus. Por isso que ele serviu a Deus com sinceridade. Porque ele confiava que Deus tinha poder para cuidar da nação. Irmãos, servir a Jesus é confiar que Ele é poderoso para cuidar de nós. Ele é poderoso para cuidar de você. Então não precisa achar que nós somos melhores que as outras pessoas. A humildade nos capacita você a não se conformar com o mal. A não se conformar com o mal. Porque sabe o que esse rei fez? Ele enfrentou o poder imperial da Síria. Pense na coragem. Pense no homem corajoso. Ele viu Israel cair. E ele no sul, ele se rebela. Ele se rebela. E fala assim, eu não vou mais me manter debaixo dos assírios. E isso ele fez. Ele não aceita que a Assíria viesse atacá-lo. Ele teve coragem de enfrentar e dizer não. É claro que você faz isso com o império, traz problema. É claro que o Senaqueribe não deixou passar.
Senaqueribe juntou seus exércitos e foi ao encalço de Judá. Judá foi cercada. Judá foi cercada pela postura de coragem de um homem humilde, porque humildade traz coragem, viu? A verdadeira coragem se encontra aí, a ponto de você dizer não para aquilo que é maldoso, dizer não àquilo que é errado. E foi o que ele fez. Só que, militarmente, a Assíria era muito superior. E quando a Assíria começa a atacar as cidades de Judá, o Ezequias, percebendo que não dava para enfrentar naquele momento a Assíria, não tinha condições, não tinha poder militar, não tinha força suficiente para enfrentar, ele manda os seus soldados com uma mensagem de paz. Ele disse assim, olha, foi loucura o que eu fiz em enfrentar você. Ele faz isso, olha a humildade dele, fala assim, olha, eu não deveria ter feito isso. Não me arrependo de ter te desafiado. Ele manda falarem isso para os assírios. Ele fala, a gente vai pagar tributo. Não ataque as nossas cidades e nós vamos pagar tributo para vocês. E assim ele fez. O rei assírio aceitou o tributo, mas ainda ficou desconfiado. Porque o mundo antigo é assim, viu? No mundo antigo ninguém confia 100%. Era um rei estrangeiro, pô, já se rebelou uma vez, né? Até aceitou os tributos. E sabe que Ezequias teve que tirar praticamente toda a sua riqueza, viu? Até do templo ele teve que tirar riquezas. Porque o Senaqueribe pediu um imposto pesado. Pediu um imposto pesado para ele. O texto diz até as quantidades de ouros e de pratas que foram tirados aqui. Eu estou não lendo por causa do tempo, tá? Eu queria ler tudo, mas não vai dar tempo de ler. Né? Então algumas coisas eu estou pulando e citando para vocês. Mas a humildade nos capacita a ser paciente na tribulação. Quem é humilde sabe. Tem hora que é hora de avançar. Tem hora que é hora de parar. Tem hora que é hora de ter coragem. Mas tem momento que tem que negociar. Tem momentos que tem que esperar. E foi isso que ele fez. Porque ele sabe quem ele é, gente. Ele sabe quem ele é. Ele sabe qual é o Deus que ele serve. Se for necessário, para eu não ver o meu povo ser destruído, ter que abrir mão de uma batalha que eu sei que agora eu não vou vencer, por que eu vou enfrentar agora? Isso, gente, é sabedoria. Sabedoria é saber as batalhas que você pode lutar. O que tem de gente que arruma encrenca por coisa pequena. E na igreja é assim também, viu? Na igreja, se você contrariar um irmão, uma irmã, ele fica totalmente irado com você por causa daquilo, por uma coisa desse tamanho. Falta de sabedoria, não é? Não escolhe. Gente, tem coisas que vale a pena você lutar. Foi isso que Ezequias fez. Tem coisas que vale a pena você enfrentar. Tem coisas que é melhor deixar. Para que ter dor de cabeça? Às vezes o casal briga por uma coisa pequenininha. Gente, olha, isso aqui, deixa para lá isso. Não, deixa. Tem casal que briga porque alguém esqueceu a toalha na cama. Já pensou, gente? Uma toalha, é só pegar a toalha e colocar no outro lugar. Mas gera um estresse total para uma coisa simples de resolver. Não é? Olha a humildade e a sabedoria de Ezequias. Essa batalha não é hora de lutar, é hora de esperar. Tem coisas que a gente precisa aprender, irmãos. Como servo e serva de Deus. A humildade nos ensina isso. Tem gente que acha que só ele está certo. Não, nem ouve o outro. Nem ouve, nem espera para ouvir primeiro. Às vezes toma uma decisão, aceita uma ideia que está na cabeça e acabou. É aquilo e acabou. Isso é o oposto que eu vou falar daqui a pouco. Que é o orgulho. A humildade te capacita a pedir ajuda nos momentos de angústia. Porque na hora que a gente está precisando, estamos com uma angústia, uma luta, por que não pedir ajuda? Qual o problema? Por que passar sozinho? Se você conhece alguém que pode te ajudar. Sabe o que Ezequias fez? O rei assírio aceitou. Ele aceitou os tributos. Só que não ficou contente, não. Ele foi lá e cercou Jerusalém. Mesmo depois de Ezequias ter negociado com ele, negociado pagar tributo, ele não satisfeito, manda os seus homens cercar Jerusalém. E aí a coisa muda. Administrativamente, deixa eu falar uma coisa para você.
O Senaqueribe, ele era tão inteligente administrativamente que ele criou um aqueduto que a arqueologia descobriu hoje. Sabe o que ele fez? Ele criou uma fonte de água e cercou aquela fonte para que o Senaqueribe não chegasse até aquela fonte e eles conseguiam ter água jorrando mesmo diante do cerco. O exército assírio não tinha água ali na região porque ele fez todo um sistema de cisterna que a água chegava para eles. O Senaqueribe ia ficar anos ali, cercando. Ia ficar anos cercando. E eles iam ter água e iam ter comida. Porque o Senaqueribe criou aquele aqueduto. Olha a sabedoria esse aqueduto foi descoberto pela arqueologia. Está lá, quem visitar Israel, quem visitar Jerusalém vai poder visitar o aqueduto que ele fez. E foi obra de engenharia de primeira para aquela época. Mas o Senaqueribe cercou. Esse cerco do Senaqueribe ao Ezequias é contado nas crônicas do rei Senaqueribe. Essa história não é contada só na Bíblia. Essa história é contada do lado oposto também. A arqueologia encontrou documentos contando do Ezequias, o Senaqueribe falando das conquistas dele como assírio. Isso é descoberto, isso está em museu. E sabe o que ele fala? Eu vou dizer a palavra para você. Ele fala assim, que ele cercou o Ezequias, e ele coloca lá, eu deixei o Ezequias como um pássaro na gaiola. Ele escreve isso na história dele. Para o Senaqueribe, Ezequias era um pássaro na gaiola. Mas ele não sabia quem era esse rei. Isso ele não sabia. Porque o que aconteceu depois ele não colocou. Porque os escritores antigos não são bobos, né? Ele vai escrever derrota. Ele escreve vitória. O que acontece depois eles não contam. Você não encontra o restante da história lá nos anais lá do Senaqueribe. Você encontra isso, o cerco só. Né? Não diz que ele venceu Jerusalém. Tem um motivo para isso. Nos anais do Senaqueribe, que a arqueologia descobriu, lá não fala que eles venceram a guerra. Lá não está escrito. Só fala que cercou. Porque só foi isso que aconteceu mesmo. O Senaqueribe vai pedir o auxílio de Isaías, homem de Deus, servo de Deus, o Ezequias. Vai pedir o auxílio de Isaías, o profeta do Senhor. Ele manda uma delegação e fala assim, Isaías, intercede por nós. Busca Deus por nós, nos ajuda em oração. Porque nós estamos cercados e nós estamos sendo afrontados por um povo idólatra. Gente, Deus foi desafiado, viu? Os funcionários de Senaqueribe sabiam hebraico. Sabiam hebraico. E eles foram falar em hebraico lá. Eles usaram a língua do povo. E as pessoas que escutavam, né, acabavam participando do que eles falavam para os representantes do Ezequias. E eles diziam assim, olha o que eles diziam. Está tudo aqui no texto, entre 18, 19 e 20, tá? Fica de lição de casa. O que vocês vão ler essa semana? 2 Reis 18, 19 e 20. Tá bom? Faça a leitura. Vocês vão conhecer tudo que eu estou falando aqui. Disseram assim, olha, fala para Ezequias lá, o que ele pensa que ele é. Olha a diferença da postura humilde e da postura soberba. Tem diferença. Olha que eles conquistavam tudo, então eles não tinham motivo para ser humilde. Eles não tinham motivo para isso. Eles nem conheciam Deus. Eles disseram, os funcionários diziam assim, olha, fala para Ezequias, quem que ele pensa que ele é? Ele acha que o Egito vai ajudá-lo? Não vai, não. O Egito não vai ajudá-lo, não. Ele acha que o Deus que ele serve vai ajudá-lo? Todos os deuses que nós atacamos, nós destruímos. O Deus dele, ele cita ainda, é o Javé, ou o Yavé, ou o Jeová, o nome é difícil mesmo, nós não sabemos toda a pronúncia do nome. Esse Deus vai ajudá-lo? Não vai, não. Mesmo porque nós estamos indo pela vontade desse Deus. Olha o que eles falam. E ele fala para o povo, ó, é o Deus de vocês que mandou a gente aqui cercar. Então, o rei de vocês, eles dizendo para o povo em hebraico, o rei de vocês não tem poder para ajudá-los. Todo mundo que se rebelou contra nós, nós destruímos, não sobrou ninguém. E realmente eles estavam fazendo isso, não sobrava ninguém. A Assíria é comprovadamente um dos grandes impérios que houve na antiguidade. E aí ele fala isso para Isaías. A Isaías ora ao Senhor e Deus fala com Isaías, fala para Ezequias, que da mesma forma que ele veio, ele vai voltar. Essa foi a fala. Irmãos, a humildade nos capacita a orar nos momentos de angústia. Porque ele pediu, olha que é interessante, isso aqui você tem que aprender agora, tá? Ele pediu para Isaías orar. O Ezequias pediu, mas ele foi orar também. Porque é fácil, né?
É fácil ser crente desse jeito. Pastor, ora por mim. Aí fica só na oração do pastor. Quando chega na sua casa, eu quero assistir série. Pastor já orou, para que eu vou orar? Agora eu vou assistir. Não sei o que passa na TV. Né? Domingão do Hulk. Não é isso? Gente, o Ezequias, ele tinha uma postura diante de Deus. Então ele pediu para Isaías orar. Isaías orou, mas ele também foi orar. Ele também foi buscar a presença de Deus. Eu vou ler para vocês a oração dele. A oração dele está lá no 19, no 14 e 17. Eu vou ler a oração dele. Está assim, olha. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então subiu ao templo do Senhor e estendeu-se perante o Senhor. E Ezequias orou ao Senhor. Senhor Deus de Israel, que reinas em todo o trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criastes os céus e a terra. Dá ouvido, Senhor, e vê. Ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis assírios fizeram de todas essas nações e seus territórios um deserto. Atiraram os deuses dela no fogo e os destruíram, pois não eram deuses. Eram apenas madeira e pedra moldadas por mãos humanas. Agora, Senhor nosso Deus, salva-nos das mãos dele, para que todos os reinos da terra saibam que só tu, Senhor, és Deus. Esta é a oração. Esta é a postura de um homem humilde, a postura de um homem que confia em Deus. Que sabe que por si só não tem poder. Que sabe que ele depende de Deus para viver. Para manter o reino de pé. Para reinar. A humildade te capacita a orar em momentos de perigo mortal. Se não bastasse o cerco, se não bastasse o Senaqueribe estar às portas, nessa mesma época, eu não vou trazer a cronologia agora, porque é um pouquinho mais complicada, mas é o mesmo período. Nesse mesmo período em que a Síria avançava, atacava, fazia lá as suas negociações políticas, né, as suas diplomacias, nesse mesmo período em que eles estavam sofrendo sobre a ameaça estrangeira, o Ezequias tem uma doença mortal. Pode piorar. E piorou. E piorou. O Ezequias fica doente. E Deus usa Isaías. Isaías vai até lá no palácio e fala: Ezequias, arruma a tua casa, porque você vai morrer. Porque você vai morrer. Arrumar a tua casa, gente, é deixar o reino em ordem. É procurar deixar o reino em ordem. Deixa o sucessor em ordem. Quem vai reinar no lugar dele? É já organizar. É organizar tudo para que a nação continuasse de pé. Ele era rei. Era organizar o seu trabalho administrativo e a sua vida. O que esse homem faz? Esse homem vai orar. É isso que ele faz. Porque ele sabe o Deus que ele serve. Vou contar uma história para vocês aqui, é até engraçada. Um pastor se juntou com os jovens da igreja e foi fazer um debate entre os jovens da igreja. Aí chamou os jovens, já se reunir, sabe que jovem gosta de bater papo, conversar. Aí a conversa dele foi o seguinte: o que vocês vão fazer se vocês fossem morrer daqui a 24 horas? Vocês têm um dia para viver, o que vocês vão fazer? Aí os jovens começaram: eu vou passar o dia com a minha família. O outro fala: eu vou fazer algo que eu não fiz, que eu tinha muita vontade de fazer. E a conversa foi indo. E quem estava escutando? Um Tim. Aí é Tim, tá? O filho do pastor, um menininho de 13 anos, só olhando lá. Aí ele foi lá, se intrometeu na conversa, ele acabou com a graça do debate. Aí perguntou: e você, o que você faz? Ele falou assim: eu vou atrás de uma segunda opinião. Eu vou ouvir uma segunda opinião. Eu vou orar. Não é? Eu vou orar, eu vou atrás. Foi o que Ezequias fez. O Isaías falou para ele: você vai morrer. Ele falou assim: então eu vou falar com Deus. Eu vou buscar uma segunda opinião. E ele foi atrás dessa segunda opinião. E ele orou. A oração dele nós lemos, né? Ele vira o seu rosto para a parede e ora ao Senhor. Lembra-te, Senhor, como tenho te servido. Está lá no 20, no 2. Com fidelidade e com devoção sincera, tenho feito o que tu aprovas. Ezequias chorou amargamente. É o homem que sabe que só é possível ter vida com Deus. Gente, essas posturas, essa posição de humildade capacitou o rei a fazer a vontade de Deus, a não se conformar com o mal, a ser paciente na tribulação, a pedir ajuda no momento de angústia, a orar nesses mesmos momentos e a buscar a Deus em horas de perigo mortal, de perigos mortais.
Isso é postura de quem realmente serve a Cristo de todo o coração. Isso é postura de quem sabe que não tem todos os direitos, porque a gente gosta de ter direitos, né? Ai, se mexe nos meus direitos. Arrumou confusão. Porque nós achamos que somos muita coisa. O Ezequias foi vitorioso por ter uma postura diferente. Eu vou dizer a primeira. Vou dizer para vocês a primeira coisa que Deus fez com ele. Primeiro, Deus deu libertação dos seus inimigos. Foi a primeira coisa que Deus fez com ele. Por ele ter buscado ajuda, por ele ter orado, por ele ter confiado em Deus. Olha o que aconteceu. Isso aqui eu vou ler. Aqui eu vou ler para vocês. Olha o 19, o 35, o 36. Olha o que diz. Isaías orou, a nação orou, e depois o rei Ezequias orou. 185 mil, pelo menos 185 mil soldados cercaram Jerusalém. No mínimo. No mínimo. Olha o que diz. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento dos assírios. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, desmontou o acampamento e foi embora. Voltou para Nínive e lá ficou. Deus falou por Isaías. Ele veio, ele vai voltar. E ele voltou. Isso não tem nos anais. Não encontraram essa fuga. Claro, eles vão contar a derrota deles. Eles contam o cerco. Olha o que Deus fez com que eles achavam que era um pássaro na gaiola. Esse é o Deus Todo-Poderoso. Deus deu libertação para quem buscou. E a doença? Como que Deus respondeu na doença dele? 4:6 do 20. Antes de Isaías, ele orou. Ele colocou o seu rosto na parede, orou e clamou a Deus. E chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio intermediário, a palavra do Senhor veio a ele. Volte e diga a Ezequias, líder do meu povo, assim diz o Senhor Deus de Davi, seu predecessor. Ouvi sua oração e vi suas lágrimas. Eu o curarei. E Deus ainda fez mais. Daqui 3 dias você vai para o templo. E você vai orar lá. Olha, 3 dias ele estaria curado. Irmãos, aí Ezequias falou assim, mas que sinal que eu vou ter? Agora é a parte difícil de tradução, mas eu vou dizer o que a maioria dos estudiosos diz. Ele falou assim, olha, a sombra na escadaria lá do palácio ali de Acás, ali do palácio, a escadaria, ela faz sombra. O sol não está ali fazendo, né? O sol não vai fazendo sombra e depois a sombra vai aumentando ou diminuindo? Ele faz o caminho dele lá, aí a sombra aumenta. Não é? Então é isso que ele estava dizendo. Falou assim, a sombra vai avançar, porque o sol está vindo, o sol está aqui, a sombra bate aqui, vai ficar tudo claro. Aí ele começa a andar, aí a sombra vai começar a fazer no lugar, porque o sol está indo para o lugar. É isso que ele perguntou para ele. Você quer que a sombra avance ou ela diminua? Ele falou, avançar é fácil, porque o sol já está fazendo o caminho de avançar. Eu quero ver ela recuar. Ou seja, o caminho oposto. Na visão dele, vai mexer com a questão do tempo. Aí Isaías orou e Deus fez isso. A gente não sabe se aconteceu algo natural lá, ou sobrenatural, não dá para saber. O que acontece é que houve sim uma atuação de Deus que fez com que Ezequias visse que Deus estava atuando na vida dele. A vitória da vida está naquele que ora, naquele que clama, naquele que crê, naquele que sabe quem é Deus e sabe quem é. Irmãos, agora eu vou falar uma coisa importante para vocês. Isso aqui é importante guardar. Sabe como foi a cura? Sabe como ele foi curado? Ele foi curado através de uma ação medicinal. Não importa se a medicina antiga não tinha, vamos dizer assim, o avanço que tem a medicina hoje. Isso é verdade. Mas Deus usou assim lá a compressa de figos para ele ser curado. E era um modelo comum da época de se cuidar de úlceras, de doenças, de feridas na pele. E quem tem feridas na pele não pode ir para o templo. Foi por isso que Deus falou, as suas feridas vão ser curadas. E você vai daqui 3 dias para o templo. Você vai poder entrar lá, porque elas serão curadas. E ele faz uma pasta, faz lá uma compressa com figos e é colocado nas feridas. A gente tem que crescer como cristão, né? Gente, Deus
não é contrário à medicina. Deus, quando Ele nos cura pelo seu poder. Mas Ele usa, sim, a medicina para nos curar. Nós temos que parar de achar que tudo que acontecer tem que ser anti-medicina. Não, muito pelo contrário. Deus, Ele tem poder para nos curar instantaneamente. Tem. Mas se Ele quiser te curar por um remédio que você vai tomar, Ele vai te curar. Ele que é Deus. É Ele que decide isso, não somos nós. E se a medicina conseguiu avançar a ponto de criar um medicamento que vai te abençoar, por que abrir mão disso? Isso é providência de Deus. Então vamos parar com essa ideia que a gente muitas vezes vê por aí, achando que, se Deus fizer, a medicina não fez. Não, Deus está atuando com o médico ou sem o médico. Ele é o mesmo Deus. Ele cuida de nós quando nós somos bem atendidos. Você quer orar? Você quer fazer uma oração conforme a vontade de Deus? Peça para Deus fazer com que a medicina fique melhor. Isso é bênção de Deus. Senhor, usa cada vez mais os médicos, que a gente consiga ser atendido, que a gente consiga receber o medicamento que nós precisamos, para nós vivermos com saúde, viver bem. Isso é providência de Deus. Ezequias foi curado através de ação medicinal. Só que quem curou foi Deus. Porque se Deus quisesse levá-lo, Deus o levaria com um remédio ou não. Mas Deus o curou. Isso é postura de pessoas humildes. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Vocês acham que tudo isso que aconteceu fez com que o Ezequias fosse o Messias prometido? Não, longe disso. Vocês acham que tudo isso que Deus fez de Ezequias o cara mais espiritual da terra? Não. Tudo o que aconteceu, Ezequias viu a mão de Deus atuar. Só que no final, de tudo que Deus fez, ele se orgulha. E aí, o Ezequias humilde muda de figura. E a história muda. Olha o que diz em 2 Crônicas 32, 24, 26. Diz assim: naquele tempo, Ezequias ficou doente e quase morreu. Ele orou ao Senhor, que lhe respondeu dando-lhe um sinal milagroso. Mas Ezequias tornou-se orgulhoso e não correspondeu à bondade com que foi tratado. Por isso a ira do Senhor veio sobre ele, sobre Judá e sobre Jerusalém. Então Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por isso a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. Ele se arrependeu depois, mas ele se orgulhou. Gente, ele foi curado de uma doença mortal. 185 mil soldados foram mortos da noite para o dia. Deus atuou grandiosamente e como resposta ele ficou orgulhoso. Um homem que orava, que pedia intercessão. Olha que coisa, gente. Era humano. Era humano. Só que aí Deus falou para ele exatamente, falou assim: olha, agora a nação de Judá vai ter mais dificuldades ainda por causa dessa sua postura. Nós servimos a um Deus poderoso. Nós servimos a um Deus que realiza milagres. Nós servimos a um Deus que cuida de nós em todas as nossas necessidades. Mas isso não substitui, gente, vida com Deus. Nunca o milagre é o fim em si mesmo. Ele sempre tem que apontar para algo maior. Sempre tem que apontar para algo maior. Sempre há um propósito maior no milagre. O milagre não acontece simplesmente, o nome já diz, né? Não é, a gente vê hoje, gente, no movimento evangélico brasileiro, banalização do milagre. Gente, eu posso ser sincero para vocês? Para mim é tudo, não tudo, tá? Mas uma boa parte é um bom charlatanismo. Eu falo isso que eu já presenciei, tá? Eu já presenciei. Então, muito cuidado, gente, com esses excessos. Deus, ele cura sim, mas cuidado com os abusos. Coisa de Deus é coisa séria. Quando Deus cura de verdade, não tem meia conversa. Não tem meios termos. Irmãos, servir a Jesus é coisa séria. Deixa eu contar para vocês um testemunho. Porque, por exemplo, quando eu estou fazendo as quartas, a nossa exposição em Apocalipse. Um dos autores que eu leio é um autor pentecostal. E eu tenho muito respeito por ele. Porque ele é muito coerente, e muito sincero, e muito verdadeiro. E ele faz análises assim, ele sabe tudo. Parece que ele leu todos os livros da época de Jesus. Que ele faz cada análise assim que você fica abismado. Tamanho o conhecimento que ele tem. Um erudito de primeira grandeza. Estão traduzindo no Brasil o comentário dele de Atos. Para vocês verem, o comentário dele de Atos são 4 volumes. Dá isso aqui.
de livro. Só Atos que ele escreveu. Só Atos. Então dá coisa de mais de 4.000 páginas de comentário. Tamanho, e ele conta tudo daquela época. Um cara respeitadíssimo. Ele conta esse testemunho. Ele conta que no Congo, nos anos 60, uma senhora, deixa eu pegar o nome dela aqui, porque esses nomes, eu fiz mais em português, porque senão eu me confundo. Né? É Tereze, mas eu coloquei Tereza. Uma menina chamada Tereza, ela é picada por uma cobra. Numa das vilazinhas do Congo. Vocês sabem que o Congo até hoje não tem grandes avanços. Isso imagina nos anos 60. A mãe, desesperada, pega a filha e não sabe o que fazer. Não tem posto médico lá. Não tem posto médico. E a menina, ela começa a perceber o negócio aumentando e a menina começando a ter dificuldade para respirar. Porque é isso, né? Acontece com o veneno. Vai afetando o sistema respiratório. E ela percebeu. E ela falou assim, eu preciso levar o mais rápido possível para algum lugar. Só que, gente, a vila que tinha um posto mais próximo demorava no mínimo 3 horas para chegar. 3 horas para chegar, no mínimo. E o nome da mãe é Antonieta. E a Antonieta, eu sei o nome porque o Craig Kinner falou. A Antonieta pega a filha nos braços, coloca de um jeito e vai para a vila de qualquer jeito. Ela demora mais de 3 horas para chegar. Quando ela chega, ela não vê mais a menina respirando. Ela não percebe mais a respiração. Não deu tempo. Aí ela vai chamar uma parente dela, que era missionária no lugar. E ela fala assim, olha, vamos ter que interceder e orar por ela, porque o médico ainda não havia chegado, o médico ainda. E ela chama a parente dela e vão as duas orar. E elas oram e buscam a Deus. E quando elas estão orando, a menina volta a respirar. O Craig Kinner fala assim, quando eu ouvi essa história, e ele é pentecostal, viu? A primeira postura foi de ceticismo. Eu não quis acreditar muito na história, não. Mas aí ele fala assim, mas é tão difícil de não acreditar. Por quê? Porque a Tereza é minha cunhada. E a Antonieta foi minha sogra. Até hoje ela está viva, a Tereza. Ela se formou e ela é uma pastora lá no Congo. Serve a Cristo. Cristo continua curando. Cristo continua realizando a sua obra. Mas nós temos que crer de todo o nosso coração e confiar, gente. E não ficar banalizando essas coisas. Deus tem poder para te curar. Mas quem decide isso é Ele, pela sua soberania, pelo seu amor, pelo seu poder. O que nós fazemos é orar, é interceder, é buscar a misericórdia dEle. E olha, foi curado Ezequias de uma doença mortal e ficou orgulhoso com isso. De vez de aumentar a fé, de aumentar a humildade, inverteu. Deixa eu fazer umas perguntas para vocês aqui. Não é para vocês responderem, tá? Porque se eu responder também, eu acho que eu também posso ser envergonhado. Olha o que eu digo aqui, ó. Um exame interior para ver se nós somos orgulhosos. Você se sente superior aos outros, em vez de se sentir humilhado diante de Deus? Tem pessoas que falam assim, olha, quem é você para falar comigo? Não é? Quem você pensa que você é para estar falando desse jeito? Você acha que você é alguma coisa só porque você está falando? Olha o coração. Você sente prazer nas pessoas que te notam, em vez de nas pessoas que exaltam a Cristo? O que te dá mais prazer? Ser notado ou ver as pessoas exaltando a Cristo? Você está mais consciente da pecaminosidade da outra pessoa ou da sua? Você repara mais no pecado dos outros ou no seu? Você fala sobre o que te exalta em vez de falar sobre o que ajuda as outras pessoas? Você prefere falar em coisas que te exaltam ao invés de falar em coisas que abençoam as outras pessoas? E por fim, você se sente mal quando outra pessoa é mais notada que você? Aí você examina o seu coração agora. E a gente vê se nós somos mais humildes ou mais orgulhosos. Então, gente, o que aconteceu com o rei Ezequias? Ele foi cuidado por Deus, mas ainda assim, quando ele recebeu uma delegação de babilônios para visitá-lo, para fazer uma aliança com os babilônios, ele foi protegido do império. Ele vai lá e faz aliança com os babilônios. A delegação vai visitá-lo e ele mostra tudo, gente. Mostra tudo, mostra o palácio, mostra o templo, mostra tudo que tem em Jerusalém, tudo. E os babilônios já estavam começando a crescer militarmente. Era a próxima potência. O próximo império seria o deles. E aí o Isaías vê a cena e fala assim, ô Ezequias, vem aqui. Quem é esse pessoal aí? É o pessoal que veio da Babilônia. O rei da Babilônia mandou. E o que você fez? Você ficou mostrando as coisas para eles? O que você mostrou
mostrou para eles? Falou, eu mostrei tudo. Mostrei tudo. Eu quis mostrar para ele a grandeza do nosso reino, a beleza do nosso reino, para impressionar. Para eles fazer aliança conosco. Aí o Isaías falou assim, olha, esse mesmo pessoal, mais na frente, vai ser o pessoal que vai tomar tudo que aqui tem. Tudo será perdido. Os teus descendentes vão virar eunucos na corte de Babilônia. Orgulho. E Ezequias teve que ouvir isso e teve que engolir. Olha o que Deus já havia feito com esse homem. O orgulho te faz confiar mais em si mesmo do que em Deus. O orgulho te faz confiar mais no dinheiro do que em Deus, porque ele mostrou os tesouros do templo. O orgulho te faz cair. E o orgulho te faz insensível. Sabe por quê? Porque o Ezequias foi falar com Isaías e falou com Deus. Ele falou, ele era um homem de oração. Ele era um homem íntegro, mas não era perfeito, viu? Tem que ficar muito claro. Ele deixou, sim, o orgulho entrar no coração dele. Ele deixou. Olha o que diz quando Isaías fala isso para ele. Isaías disse para ele assim, olha como que Isaías se expressou, para vocês entenderem. Como que ele ficou insensível. Isaías falou para ele assim, olha, os teus descendentes, não ele, os teus descendentes vão virar eunucos na corte de Babilônia. Ao invés dele fazer a mesma coisa que ele sempre fez, que foi orar, clamar, sabe o que ele responde? Essa eu vou ler para vocês, eu não vou nem falar, eu vou ler para vocês. Olha o 20:19. Olha o que o 20:19 diz. E aí vocês me respondam. Respondeu Ezequias ao profeta, a Isaías, boa é a palavra do Senhor que anunciaste. Boa. Pois ele entendeu que durante a sua vida ia ter paz e segurança. Sabe aquela coisa? Pelo menos no meu reino ninguém vai atacar. No reino dos descendentes, olha que insensibilidade. Olha as experiências que esse homem teve com Deus e foi insensível. Ele se arrependeu depois. Ele se arrependeu. Mas isso mostra que o nosso coração tem que estar sempre em vigilância. Sempre em vigilância. Irmãos, como que a gente vence o orgulho? Eu vou encerrar dando algumas dicas para vocês. Como que a gente vence o orgulho? Primeiro, reconhecendo que você precisa de perdão. Porque orgulho é pecado. Segundo, para de pensar em você mais do que convém. Para de achar que você é muita coisa porque você não é. Pastor não é. Viu? Vocês acham que, pastor, não é muita coisa. Pastor é um ser humano como todo mundo. Com lutas, com dificuldades. Eu tenho que vigiar o meu coração também, como todo mundo. Como todo servo de Deus. Igualzinho. E ainda o pastor ainda tem um perigo a mais, porque ele prega, ele ensina, ele faz um monte de coisa. Se ele faz bem, se administra bem a igreja, gente, olha o material para orgulho. Não é? Olha o material para orgulho. Eu tomo até cuidado quando os irmãos... Eu já falei isso para os irmãos. Vocês sabem por que eu tomo cuidado quando vocês me presenteiam muito? Os irmãos às vezes me presenteiam, até pararam, porque eu falei assim, gente, não faz muito isso não. Eu até prefiro que não faça. Porque aí evita de eu ser bombardeado com materiais que possam me tornar orgulhoso, eu achar que eu sou tão importante assim quando eu não sou. Então, um presentinho simples tá bom. Algo simples. Pode ser uma caneta, tá ótimo. Tá ótimo. Tá bom, gente? É claro que vocês podem fazer, eu estou dizendo assim que assim, não é algo que me chama muita atenção, eu não me preocupo demais com isso. Tá bom? Eu tenho que, como todo mundo, eu tenho que vigiar. Eu tenho que vigiar. Então, olha o que Paulo diz em Romanos. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Submeta-se também ao senhorio do Espírito Santo. Porque um dos frutos do Espírito é a humildade. Quando nós nos entregamos para Deus, quando nós deixamos o Espírito Santo realizar a obra dele no nosso coração, o Espírito Santo vai nos tornando pessoas mais humildes. Como é importante isso, meus irmãos. Viva para a glória de Deus. Viu? Viva para a glória de Deus. Não se arrependa dos seus pecados porque você está sofrendo, não. Se arrependa dos seus pecados porque o pecado ofende a Deus. Você viu a diferença? Por que eu peço perdão pelos meus pecados? Porque o lombo está apertando? Isso é orgulho também. O chicote veio no lombo, então eu vou pedir perdão. Não, peça perdão, porque o pecado ofende o Deus que você serve.
Isso é humildade. Deus, eu vou terminar com essa fala. Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos.